será glória. No final da sua vida, final dos seus processos, tem que terminar em transformação. Sempre tem que ser assim. Aí o tempo que é o grande problema, porque a gente não sabe lidar com o tempo. A gente tem o nosso tempo, nós temos a nossa forma, mas você e eu temos capacidade de abreviar tempos ou prolongar tempos. Repetindo, você e eu tem a capacidade de abreviar os processos de Deus na sua vida ou prolongar os processos de Deus na sua vida. Sabe por que precisa? Porque você tem essa capacidade e eu também tenho. Porque precisa de uma resposta nossa para que Deus transforme. Precisa de um posicionamento nosso para que Deus liberte. Precisa de uma atitude nossa em fé para que Deus abra o mar. Precisa de um comportamento diferente para que Deus mude a circunstância. Esse comportamento sempre tem que apontar Cristo. Na sua vida, qualquer circunstância tem que apontar Cristo. Se você entender isso de uma vez por todas, você vai perceber que vai passar pelos tempos de tribulações com muito mais rapidez. Às vezes, deixa eu falar algo para você, eu sinto meu espírito, como eu falei, eu estou bastante emotivo, sensível, então me perdoe se eu gaguejar, chorar aqui, que hoje quero ter essa liberdade com você, porque eu quero transferir meu coração para você. Eu quero que você sinta o meu coração e você entenda o que está no meu coração, que Deus tem ministrado no meu coração de tal maneira que tem me transformado. Eu quero que você entenda que você é o responsável em prolongar tempos, processos na sua vida. E você precisa tomar decisão hoje. Alguns processos estão acontecendo, estão avançando, são anos e anos, porque você ainda não foi transformado. Eu vou confessar algo para você. Deus queria transformar minha mãe, mesmo em 5 anos de AVC. Mas Deus me transformou nesses 5 anos. Eu não tinha ideia do que eu precisava ser transformado em 5 anos. Deus permitiu isso na vida dela para transformá-la. Mas Deus permitiu isso na vida dela para me transformar. Eu vou te explicar daqui um pouco sobre isso. Estou nem na introdução ainda. Mas eu quero que você saia daqui hoje com a paz que excede teu entendimento. Eu quero que você saia aqui hoje, em nome de Jesus, com a paz que, independente do caos que você esteja vivendo, você vai continuar firme da fé, em paz com Deus, crendo que o final será glorioso. Quantos querem isso? Diga aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu dar um recado rapidamente, pastor Léo me pediu aqui, antes que eu esqueça. Nós tivemos a nossa festa da colheita, festa do Arraiá. Foi linda a festa, não participei. Nós tivemos uma arrecadação de 13 mil reais. Nós tínhamos um alvo de 20 mil, mas 13 mil foi um valor bom. Cobriu aí pelo menos 25%, 25% do valor que nós gastamos, que é 50 mil reais. Então eu queria te pedir algo. Se você tem um coração para investir no reino de Deus, oferte. Procure o pastor Elton, dá uma oferta alçada para o nosso prédio. A gente gastou mais de 20 mil reais lá embaixo, 25 mil reais, gastamos mais de 20 mil lá nos kids, e nós estamos arrumando a calçada, e nós vamos pintar o prédio todo, vou trocar a entrada. Então, todo semestre nós vamos estar fazendo reforma. Então, se você quer cooperar com essa reforma, e se Deus tem dado condição financeira para você, coopere com o valor. Procure o pastor, isso aqui é para reforma, isso aqui é para obra. Procure o pastor Helder, pastora Soraya, os pastores nossos, faça essa oferta. Pastor, posso fazer no cartão? Irmão, se você quiser passar no cartão lá um valor alto, em 5, 6, 7 vezes, pode passar. Estou te falando isso, porque a gente está precisando de dinheiro para terminar essa reforma. Está devagar, porque está faltando dinheiro. Então, se você puder me ajudar, ofertando mais, cooperando com o prédio, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltando para a palavra. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fala comigo, paz de Deus, que está além de qualquer coisa, sempre guardará o meu coração e a minha mente. Está aqui, ó. A paz tem esse objetivo: guardar aqui e guardar aqui. Guardar sua mente e seu coração. Não é um acalento do seu pai. Não são palavras dos seus amigos. É a paz que vem do céu. A paz que já está dentro de você, precisa exalar. Quando você faz uma cirurgia, você vai receber, às vezes, um aparelho dentro de você. Então, o aparelho tem um medicamento, não sei, eu não sou médico para saber, mas
E ele precisa soltar esse medicamento. E esse medicamento tem que passar por algumas áreas do corpo, por exemplo, quem tem câncer, assim, vai passando, matando, sei lá, os bichinhos, sei lá, a doença, a bactéria, para destruir tudo aquilo que está dentro de você. Enquanto esse medicamento que está dentro de você não espalhar no corpo, para matar essas bactérias, a bactéria fica lá. A paz do Senhor tem o mesmo objetivo. Ela, quando está dentro de você, mas ela precisa ser acionada por alguém. E esse acionamento é a sua oração. Esse acionamento é a sua palavra. Esse acionamento é você confessar a palavra. Esse acionamento é você perceber que é Deus que está fazendo ali. E você fala assim: Deus, faça comigo agora. Limpa, está doendo, está machucando. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou amargurado. Limpa. E essa paz vai te enchendo. Te enchendo. Depois de alguns minutos, você orando, falando em línguas. Por isso que é importante falar em línguas. Você vai se enchendo do Espírito. E daqui a pouco você faz assim: percebe que toda aquela raiva, todo aquele sentimento deu uma boa diminuída. Mas percebe que no outro dia vem de novo. Aí você precisa depois de 24 horas, uma nova dose do mesmo medicamento. E ele vem com o mesmo objetivo: matar aquelas bactérias, destruir dentro de você, para depois você parar com a dor. A morfina faz isso, né? E você volta a ficar bem. E é um processo o processo de às vezes de 60 dias, minha mãe estava num processo de 60 dias tomar um antibiótico. Pastor, o antibiótico não tem um efeito? Sim, mas precisava ter o mesmo efeito durante 60 dias para matar a bactéria. E assim é a nossa oração diante do Senhor. Então, você fica perturbado na sua mente, você fica aflito no seu coração por um único motivo, porque você está faltando paz de Deus. Se você não tiver paz do Senhor no seu coração, na sua vida, Ele não pode mudar o seu coração, sua mente. E como que eu tenho paz, pastor? Quando eu aciono o meu Jesus, aciono a palavra de Deus, me exponho a um louvor que me enche meu coração. Isso vai me enchendo. Depois às vezes de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, orando, sendo cheio, você percebe que você se tornou outra pessoa. Eu não sei se você percebe, mas toda vez que você vem mal no culto, parece que os louvores foram feitos para você. Parece que a palavra foi escrita pensando em você. E você sai daqui cheio de fé e esperança. Por quê? Porque durante 2 horas, você ativou o Jesus que está dentro de você. E esse Jesus começou a te encher. Aí você sai daqui cheio feliz, todo feliz, todo em paz e convicto que Deus vai mudar a circunstância. Não é assim, irmãos? Por que isso acontece? Porque essa paz precisa sempre estar sendo acionada. Fala comigo: a paz de Deus precisa ser acionada dentro de mim para tomar o meu coração e a minha mente. A paz precisa te controlar. Esse é o grande teste nosso. Esse é o grande desafio nosso, porque a paz, que é o próprio Jesus, precisa ter o controle. Então que diminua eu e que Ele cresça. Obrigado, Felipe. Que diminua o meu ego e que ele cresça. Eu preciso ter isso no meu coração. Então a paz é para isso. E eu quero contar um pouquinho a história da minha mãe para você. E Deus falou comigo, eu vou escrever um livro sobre ela, porque a história dela é... Quem foi no encontro já escutou um pouquinho, mas hoje eu vou contar. Você vai ter o privilégio de escutar durante meia hora quase toda a história. Minha mãe, ela nasceu em 1953, 70 anos que ela faleceu. E ela nasceu num bairro muito simples aqui da Zona Oeste, chamado Vila dos Remédios. Hoje é um bairro muito bom, mas na época era um brejão. E quem é mais antigo sabe que o governo não tinha tantos médicos, tantos hospitais. E normalmente nesses lugares mais distantes do centro, quem fazia partos eram parteiras. Eram mulheres que estavam naquela região, e é acionada pela comunidade. Ela ia na casa e fazia o parto. Mas só que, eu falo se foi azar ou sorte, não vou definir isso, porque quem define é Deus, quem permite é Deus. A pessoa que foi fazer o parto, era alguém do candomblé, era alguém consagrado a um demônio. Ela literalmente era consagrada. Minha avó me disse isso. Eu tinha lá meus 10, 11 anos, meus 15 anos, e a própria minha mãe falou isso para mim. Conta a história. E quando isso aconteceu, a minha mãe falou para mim, e minha avó, que o parto dela foi muito difícil, muito complicado, porque não tinha os instrumentos, ultrassom, essas coisas não funcionavam.
E quando a parteira percebeu, ela estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço, sendo enforcada. Naquela mesma hora, uma entidade maligna, que era a entidade daquela candomblessista, assumiu lá e falou para minha avó: consagra ela a mim. Consagra ela a mim, senão ela vai morrer. Consagra ela a mim, senão ela vai morrer. Minha avó, ela é devota de Padre Inciso. Quem é do Nordeste conhece bem o Padre Inciso. Ela é devota, sim, completamente dele. E ela, sem entender, ela nunca pisou numa igreja evangélica, não sabia que era Jesus. Ela só ia na igreja católica quando era pequena e falava assim: eu sou devota a Padre Inciso. Fazia Ave Maria, rezava. E nesse processo, ela, sem conhecimento, fala comigo, sem conhecimento: meu povo padece por falta do quê? Por isso que você tem que tomar cuidado, o que você permite entrar na sua vida. Toda vez que você não toma cuidado, lá no seu trabalho, na sua faculdade, você começar a entrar em coisas novas, que você não conhece, que provém dos céus, cuidado, porque é nessa hora que se dá legalidade para o diabo. É nessa hora que o diabo entra e faz a festa sem você perceber. Então ela entrou, e aí ela assumiu, consagrou, houve o parto, não sei o que aconteceu, nem minha avó sabe explicar, mas ela nasceu viva. E quando essa candomblessista pegou minha mãe no colo, falou o seguinte: ela com 15 anos de idade, para manifestar toda a legião de demônios. Foi desse jeito. E aí Deus tem protegido minha mãe, até 70 anos, minha mãe estava morta lá com 25, 20, 30 anos de idade, você vai entender. E aí Deus, na verdade, aí ela consagrada, viveu uma vida normal, até os seus 15 anos de idade. Mas só com 15 anos de idade, ela teve um problema na saúde, foi junto com a minha avó, ela é solteira ainda, foi junto com a minha avó para o hospital. E eu estou sabendo, sei tudo isso, porque um dia, eu fiquei quase um dia inteiro conversando com a minha mãe, ela explicando: me conta a sua vida, mãe. Me conta como foi liberta, me conta como o diabo fez aquela bagunça na sua vida. Ela contou tudo isso para mim. E eu depois fui confirmar com a minha avó, e é verdade, as questões, minha avó contou coisas a mais. E com 15 anos ela foi nesse médico, não sei qual médico que era, ela não estava bem de saúde. Só que nesse médico, ela estava lá na fila, na secretaria, da recepção, para ser atendida. E uma voz falava no ouvido dela: corre. Uma voz falava: corre todo o hospital. Corre todo o hospital. E ela começou a ficar perturbada. Nesse momento, ela falou que se apagou a mente dela completamente. E falou que ela começou a correr o hospital inteiro, quarto por quarto, corredor por corredor, e ninguém conseguiria segurá-la. Minha mãe tem 1,5 m, irmãos. 1,5 m de idade, de tamanho, desculpa. 15 anos de idade, ela começou a correr. De repente, depois de quase, sei lá, quantos minutos, ela correu pelo hospital inteiro. Nenhum enfermeiro, nenhum segurança conseguiu segurar ela. Ela cai no meio da recepção, de onde ela parou, e ela desmaia. Foi a primeira vez que o demônio possuiu. Eu não vou contar toda a história dos 15 até os 40 anos dela, que foram 25 anos que o diabo judiou dela. Minha mãe, ela já passou 10 vezes em hospício. Eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que chegavam os enfermeiros, maior que da altura do Clodoaldo, mas mais forte. Tipo Emanuel ali. Emanuel gordo, né? É forte. Isso te ajuda, Emanuel. E ele chegavam lá, meu pai falava assim: não pega ela agora não. Porque o que acontecia? Minha mãe estava no quarto rosnando, rugindo, destruindo o quarto inteiro, destruindo a casa inteira. E meu pai já sabia, porque já tinha visto ela manifestando muitas vezes. E falava o seguinte: olha, não pega ela não, porque se pegar ela agora, ela vai te bater. E você não vai conseguir segurá-la. E os médicos falam assim: não, a gente está acostumado com isso. Eu falei: estou te falando, não entra nesse quarto. Precisa esperar ela se acalmar. Eu preciso dar o que ela está pedindo. Porque esses demônios, sempre quando te possuem, eles te pedem algo. Quando eu já volto essa parte, quando eu era um pouquinho mais novo, eu fui na Bahia, que todo ano nós ia para a Bahia em família de férias. E uma vez o espírito Exu Mirim, eu estava dormindo, eu lembro que fosse hoje, dormindo, e aí o Exu Mirim, meia-noite, possui minha mãe. E ela, com voz de criança, voz da Olívia, da Helena: me dá um doce. Quem conhece essa área espiritual sabe que Exu Mirim quer doce, quer brinquedo.
Mas, irmãos, eu estava no interior do interior da Bahia, no meio da roça velha, afastado a 30 quilômetros da cidade, aonde meu pai ia arrumar doce. Deu rapadura, ela não queria, ela queria pirulito. Ela queria pirulito. E quando aconteceu isso, ela não deu conta, meu irmão, eu tinha uns 5, 6 anos, devia ter uns 15, 16 anos. Ele não entendia do processo. Aí ela entrou no quarto assim, mãe, para de encher o saco, lá. Ela pegou um cabo de vassoura assim, pau, quebrou na cabeça dele, mas bateu tanto nele, que ele saiu sangrando assim, que não conseguiu. Meu irmão já era grandão, forte, minha mãe 1,5 m. Porque o demônio, ele não está nem aí, ele vai destruir tudo que está na frente dele. Ele só quer ser satisfeito. Meu pai teve que rodar 30 quilômetros com uma motinha velha para comprar esse doce para ela, senão ela não ia dormir. Voltando agora para a história, ela estava dentro do quarto e os médicos apanharam, os enfermeiros apanharam que saíram todos arranhados. Aí meu pai falou, falei para vocês, não mexe com ela. Aí esperava umas 2, 3 horas, ela se acalmar, ela voltou em si, e aí amarraram ela todinha. Foi uma cena mais marcante, uma das cenas mais marcantes para mim. Aí eu estava fazendo lição de casa, na cozinha, ela pegando da perna e no braço, ela gritava, eu não sou louca, o diabo está querendo me matar, filho, o diabo está querendo destruir minha vida. E ela ficava muito mal com isso, porque quando ela voltava assim, ela sabia que fazia vergonha para a gente. Quando ela voltava assim, ela sabia que o diabo estava querendo destruir, porque nessa época ela já estava indo para a igreja. Mas meu pai tinha um problema, meu pai não era cristão. E como ele não era cristão, ele destruía muito a vida, destruía muito ela, levando ela para Umbanda. Porque como o que ele acreditava? Que levar um passe, levar uma baforada, resolver a vida dela. Ele aprendeu isso também da Bahia, lá no interior. Obrigado, pastor. Lá no interior, ele não sabia o que era Cristo, não culpo ele. Ele não sabendo o que era Cristo, ele levava lá para Umbanda, enquanto minha avó levava Deus e Amor, que era a igreja do Davi Miranda aqui no centro, meu pai levava ela no Umbanda, na região, lá na praça 7 de abril, ali na Lapa, que era onde estava a família dele, o pessoal de Brotas de Macaúba e os umbandistas que ele andava na época. O Umbanda é um nível menor do que do nível espiritual, né? Do diabo lá. O Umbanda é um nível abaixo. Teoricamente eles fazem coisas boas, anjos de luz, para quem conhece dessa área. Então ele ia lá, e aí o espírito lá, que é o mesmo espírito que possuía lá no Candomblé, ele se transformava em anjo de luz e trazia calma para ela. Meu pai entendia o quê? Poxa, toda vez que eu trazia ela para cá, se ela estiver possessa, eu vou trazer ela para cá, ela vai se acalmar. Aí minha avó levava depois para a igreja para ser liberta, era liberta. Aí meu pai levava para Umbanda, era possessa. Essa bagunça, foram 20 anos nessa vida, 20 anos, sem ninguém conseguir orientar, sem ninguém conseguir mostrar. Por isso que eu te falei, a falta de conhecimento vai destruir o povo. Você está numa igreja, irmãos, que tem muita palavra de Deus, diga glória a Deus por isso. E essa igreja vai te orientar em tudo. Não ande sozinho. Não ande sozinho, você precisa de pessoas que vão te orientar, te mostrar o caminho, mostrar a direção da sua vida. E essas pessoas têm sabedoria, os pastores aqui têm muita sabedoria, os discipuladores têm muito tempo de igreja e sabem lidar com muitas coisas. Não fica sofrendo sozinho com essas coisas, não está entendendo algo que está acontecendo na família, faça um discipulado, peça um atendimento. Porque ela não pedia, porque ela não sabia, ela não tinha controle de si. E por causa desse estilo de vida da minha mãe, ela foi possessa pela primeira vez com 15 anos, não foi? Com 16 anos, o governo a considerou louca e aposentou ela por invalidez. Minha mãe era aposentada desde os 16 anos de idade, porque era louca. O mundo achava que era louca, mas nós sabíamos que era espiritual. Depois, lógico, né? Nem minha avó, nem meu pai sabia. Então, ela viveu essa vida de destruição. O diabo roubando a saúde dela, roubando a vida espiritual dela, querendo matá-la, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ela ia ter 2 filhos, que ia ser pastor. Ele sabia que tem homens que iam pregar o evangelho. Se matasse ela naquela época, eu não teria uma vida. Se matasse ela, eu não teria um exemplo de mulher de Deus. Ele sabia disso. Oh, Jesus. Então ela levava minha mãe para levar para passe. Aí lá para os seus, tinha 7, ela tinha, pode 33, 35 anos. Depois de 20 anos que o diabo acabava com ela,
ela conheceu uma grande mulher de Deus, uma mulher chamada Irmã Nide. Foi a pessoa que mais sofreu com ela, foi a pessoa que orientou minha avó, foi a pessoa que orientou meu pai. Por isso que pastores é importante na sua vida, seus líderes são importantes na sua vida. Essa semana atendi uma pessoa que me ligou, não está mais conosco, está em outro local. Aí falou: pastor, eu preciso de ajuda. Eu perguntei: e sua igreja? Ele falou assim: pastor, a igreja é muito grande, não tem essa proximidade, esse relacionamento que tem na videira. Então para marcar com o pastor lá é 1 mês, 2 meses, tem poucas pessoas para atender, é muita gente, mas eu estou precisando de solução agora. Não dá, eu pensei em outra pessoa, porque como eu frequentei com o Senhor, eu quero a sua direção. Aí eu falei: vou te atender, irmão. Eu falei: nós pensa a pessoa que assim, ele estava no WhatsApp comigo, assim, foi totalmente grato, estou orando com ele todos os dias, 5h30 da manhã, da segunda a sexta. Fiz um compromisso com ele de 40 dias, para Deus mudar a história dele. Mando um áudio de 1 minuto orando por ele. Por que estou te falando isso? Porque sempre vai existir momentos que você precisa de direção. Ninguém neste mundo consegue ser um vencedor em Cristo, como diz a nossa visão, sem ter direção, sem ter alguém que vai tirar você da carnalidade, tirar você da vida podre, tirar você dos pensamentos ruins. Não, para por aí, meu irmão, você está errado esse pensamento. Que bom você tem esse líder, que bom que você tem esse discipulador, que bom você tem esse pastor, porque essa pessoa te ama. Ele não quer que você vá para a condenação, ele não quer que você viva uma vida de destruição. Então louve a Deus pelas pessoas que pegam no seu pé, porque verdadeiramente são essas que te amam. São essas que te amam. Então essa irmã Nídia, a principal, ela morava na mesma rua. Eu morava aqui desse lado de cá, uma casa. Aí eu estava 3 casas para lá, em frente morava a irmã Nídia. Quantas vezes a minha avó acordava de madrugada: Nídia, nos ajude, a Silcia está doida. Nídia, nos ajuda, a Silcia está quebrando tudo. Uma vez, a Nídia, não sei se foi ela, outra irmã, correu atrás da minha mãe na Castelo Branco, porque uma sexta-feira à noite, um espírito chamado Caboclo 7 Flechas pegou ela. Ela começava a cantar que nem índio. Eu lembro disso. Ela cantava que nem índio. Meu irmão era mais novo, acho que ele não lembra disso. Ele começou a correr. Ninguém pegava ela na Castelo Branco. E ela se escondeu no meio do mato. A irmã Nídia passou madrugada procurando ela lá no meio do mato da Castelo Branco e não achou. Depois ela volta às 6 horas da manhã, toda ferida, toda machucada. Por que estou te falando tudo isso? É porque você perceber que o diabo não vai desistir de destruir você. Essa irmã Nídia, se foi mulher de Deus, que ela fazia processo de libertação dentro do conhecimento dela, lá dentro de casa. Aí meu pai começou a entender e parou de levar ela. São 3 anos de processo de libertação. Por isso que eu não culpo você que tem dificuldade de vencer o pecado, porque tem esse processo de libertação que não é de uma hora para outra. Não termina de uma hora para outra. É que nem um medicamento. Começa a fazer efeito, você toma uma dose, 2 doses, 7 doses, 20 doses. Às vezes precisa mudar o medicamento e ser transformado. Eu tive um irmão que vivia na vida da droga. Foram 6 meses eu tendo um processo de libertação com ele, para ele ser completamente livre da droga. Hoje ele é discipulador na Lapa. Por que disso? Porque alguém teve disposição. Por isso que eu te falando, não é encher célula, apesar que é muito importante, você tem que pregar o evangelho sempre, que vai falar do seu propósito, mas o encargo por vidas, o amor por vidas, o amar a pessoa até ver Cristo sendo formado nela, é o que vai mudar a sua vida, é o que vai mudar a vida da pessoa. Então foram 6 meses, esse rapaz, e minha mãe foi a mesma coisa, foram 3 anos, 3 a 5 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas de 3 a 5 anos, porque eu lembro quando eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, ela estava completamente completa, bem, mas cheio de marcas, né? Isso mexeu muito. 25 anos na mão do diabo, ele mexe muito com o seu sistema nervoso. Ela precisava de calmante, porque ela era muito nervosa, o sistema nervoso dela era muito ativado, mas já não era mais demônio. Preciso correr. E aí, nesse processo, essa irmã Nídia, aí entrou a irmã Lourdes, a irmã Adelina, sabe aquelas mulheres do ciclo de oração?
São essas mulheres que entraram na vida dela. Vou te falar que as nossas mulheres e homens do círculo de oração estão na célula. Está lá no discipulado. Se existe alguém na igreja que ama você, é esse povo. Não desvalorize a sua célula. Porque o cara lá, o líder de célula, a líder, ela gasta um dia inteiro. Os discipuladores gastam a semana inteira para investir na sua vida. Do jeito deles. Eu sei que eles falham bastante. Mas se eles continuam lá porque eles te amam. Continuando. E aí, Deus usou também a esposa do pastor Luiz Monteiro. Nesse processo de libertação, ela foi completamente transformada. Completamente restaurada. Então, após essa libertação, teve outro problema. Aí você vai falar, poxa, pastor, sua vida não foi fácil. Mas não foi. Lembra que demônios só procuram brechas? A brecha da minha mãe foi lá no nascimento dela. E o processo de libertação foi através da renúncia. E um processo. Os demônios procuraram dentro da minha família alguém que tem brecha. Pergunto para você, quem que ele encontrou? Meu pai bebia todos os dias. Durante 25 anos, ele que bebia socialmente. Sabe aquela bebida social? Por isso que eu sou um pouco contra a bebida. Porque beber social não é pecado. Mas quando você se embriaga, aí se torna um pecador. E pergunto para você, alguém que bebe social, que se torna um cachaceiro, quando isso acontece? Quando vem uma grande decepção. Ele bebia socialmente, o diabo começou a influenciar. Meu pai começou a beber depois da cura da minha mãe, porque antes ele precisava estar 100% com a minha mãe. Então ele não tinha nem tempo de pensar em bebida. Bebia lá a cervejinha no final de semana dele e tal, o vinho dele, pronto. Mas depois que minha mãe foi curada, o que aconteceu? Ele ficou muito sem o que fazer. O que acontece? Aposentou com 48 anos, antigamente conseguia aposentar cedo, né? Ele começou a ir para bar todos os dias, conversar com os amigos. Ir para bar todos os dias, trocar ideia, jogar sinuca. Nós éramos bem humildes, morava num cortiço. E lá não tinha muito o que fazer, não tinha dinheiro para viajar para shopping, passear para shopping, viajar para Santos. Então a diversão do pobre lá na nossa época era o quê? Eu jogar bola na rua, meu irmão jogar bola na rua comigo, minha mãe fazer uma bela comida lá com buchado do meu pai, de domingo, e meu pai está no bar, jogando sinuca. Na verdade, na época era R$1, né? R$2 uma sinuquinha. Apostava um pouquinho, ganhava uma, perdia outra, e pronto. E nessa ele foi se envolvendo com a bebida, se envolvendo com a bebida, e começou a se tornar alcoólatra. Mas só que minha mãe, lembra-se, ela tem muita experiência na vida espiritual. Então ela conhecia os demônios. Ela percebeu, eu lembro que eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Ela falou assim, Alexandre, Zé Pelintra, que é um dos demônios. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é bíblico, tá, irmãos? E existe, mundo espiritual. Se você não acredita, então para você é história de fantoche, da carochinha. Mas eu vivi isso, então posso falar com muita autoridade. E entrou com um espírito maligno da bebida. Um deles é o Zé Pelintra. E começou a seguir meu pai. E o meu pai começou a se afundar mais ainda na bebida. Começou a gastar dinheiro de casa na bebida. Começou a entrar em jogos também. Minha mãe fala várias vezes. A minha mãe, ela ia com toda a sabedoria do mundo, lá no bar. O nome do meu pai era Pedro. É o nome do meu filho. Um dos motivos do nome do meu filho é para honrar meu pai. É como você honrar um cachaceiro, você vai entender. Aí ela pegava lá, Pedro, precisamos ir embora. Não quebrava o pau. Não discutia com ele. Não chutava a mesa do bar. Ela ficava na porta assim, saía do culto, ficava na porta assim, esperando ele sair de lá. Aí ficava 1 hora, 2 horas, às vezes era 2 horas da manhã, ela estava no bar esperando, Pedro, estou aqui ainda, Pedro. E ela pegava ele, levava para casa, dava um belo banho, tirava a roupa dele, tirava o sapato dele, dava comida para ele, porque sabe, se comer, dormir com o estômago vazio, bêbado, vai acordar com dor de cabeça, dava comida para ele, e dormia. Aí um dia, ele deu um tapa nela, bateu nela bêbado. Aí eu fiquei muito revoltado, tinha uns 18, 19 anos. Aí eu falei, mãe, separa dele. E essa frase marcou minha vida. Ela falou, filho, eu não casei para separar. Mas mesmo que eu separasse, a Bíblia me respalda separar e não casar de novo. Eu não vou perder a alma do seu pai para o diabo. Eu vou lutar com ele até o último dia da minha vida. Porque a questão aqui não é mais amor sexual. A questão aqui não é mais prazer estar com ele. É uma guerra espiritual.
eu não vou perder ele para o diabo. Esse processo, ele começou a ter uma vida destruída, e foi o que eu te falei, o diabo vai entrando onde tem brecha. E ela lutou, eu fiquei bravo com a atitude dela, eu tinha 18 anos na época, né? Falei, deixa quieto. Com 19 anos de idade, meu irmão casou cedo, eu tinha 19 anos, ele casou com, eu tinha 19, tinha 99. Ele casou com 97, quando ele tinha 18 anos, 22 anos de idade. Eu tinha 12. 12 não, 94 ele casou, 95. E aí, ele entrou numa família que também tinha muito problema com alcoolismo. Meu irmão, até 18 anos de idade, nunca tinha tomado uma gota de cachaça na boca. Nunca. Mas só que, lembre-se, você é com quem você anda. Você vai cair, não adianta você falar que não vai beber, não adianta que você não vai usar drogas, não adianta que você não vai trair. Se você anda com pessoas que traem, adulteram, você vai ser em algum momento igual a eles. 18 anos, até 22 anos, nunca tinha bebido nada. Depois que ele casou, ele começou a sair com os amigos. Os amigos minha cunhada tinha 10, 12 irmãos. Nossa, assim, absurdo. E os irmãos, todos eles bebiam. E ele começou a ter uma vida de farra. Mais uma vez, outra coisa que bastante pessoas pobres fazem, humildes, que não tem dinheiro para viajar, é ir para forró. Vai lá, uma mesa de bar, uma cachaçinha e rasta-pé. Não é isso? Estou falando isso porque eu vi tudo isso, vivi tudo isso. Não fiz, mas eu ia buscar meu pai no bar, meu irmão no forró. E as casas lá, uma das casas chamava Veludo Azul, olha o nome, misericórdia. Veludo Azul. Satanás azul, né? Enfim. E aí, uma dessas idas e vindas dele, bebendo. Aí começou o quê? Bebida chama o quê? No caso dele, graças a Deus, tanto meu pai como meu irmão não envolveu em drogas. Meu pai se envolveu em drogas no último ano, antes de morrer. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas meu irmão não envolvia com droga, bebida. Mas bebida, ele ativa a sua carne. Meu irmão, 23, 24, 25 anos, bonitão, com dinheiro, um golzinho na época lá de 94, um golzinho 93 GTI, quem conhece essa época? Carrinho da moda, é como se fosse um Corolla hoje, arrebentando para lá e para cá. E o que? As meninas do forró, o quê? Em cima. Ele arrumou uma amante, se apaixonou. E aí nasce meu sobrinho, nasce minha sobrinha. Ele estava tão envolvido com essa mulher que estava a ponto de separar. Eu lembro que, de novo, minha mãe comprava a briga da minha cunhada, ia para cima dele, falando, brigando, rasgando a roupa dele. Você vai ser homem de Deus, eu não te falei que lá, um monte. E a discussão vinha em casa lá, eu quebra-pau todo final de semana, misericórdia. Porque ele saía lá de Jandira, onde morava, para encontrar com a mulher aqui em Osasco, e dormir na casa da minha mãe. Eu lembro um dia, que ele já tinha 18 anos, né? Então ele tinha 28 e tinha mais ou menos o meu corpo, porque eu sou um pouquinho alto, 18 anos já era fortinho. Ele falou, vai usar sua roupa. Eu falei, para quê? Para ir no bar. Você não vai. Eu vou, não vai. A gente saiu na mão. 18 anos, eu saí na rua brigando com ele, rasguei a roupa dele todo dia. Você não vai usar minha roupa para isso. Quem sabe eu queria ser baiano radical? Era eu. Rasguei todo dia. Aí a minha mãe interviu, tal. Ele foi lá comprar, ele foi pegar roupa com um amigo, né? Enfim, foi. Só que 6 meses antes, o Senhor tinha dado uma visão para minha mãe, que ele ia recolher o Sandro. Meu irmão tinha 29 anos de idade. Ela ficou perturbada. E naquela mesma semana que o meu irmão, que ela falou dessa visão, o meu irmão chegou bêbado em casa. E chorando. Eu lembro que sentou na cozinha, assim, a gente morava em 3 cômodos. Era a cozinha, o quarto dos meus pais, e no fundo, meu quarto, com 2 irmãos, que tinha o Alex, né? E no fundo, o quarto dos meus pais. E ele chegou chorando na cozinha, sentando. Eu falei, o que foi, mãe? Eu falei, sua irmã está chorando aqui. Aí ele falou assim, eu quero pedir perdão. Porque eu não honrei a senhora, porque eu destruí a nossa vida, e eu sei que eu vou embora. Por favor, cria os meus filhos como o Senhor criou o Alexandre e o Alex. Ela falou, o que é isso? Você está louco? Aquela conversa maluca. Que está louco? Não vai ser assim não. Não vou fazer isso não vai acontecer nada, Deus vai te proteger. Mas ela tinha tido a visão. E ela começou a orar. Em uma madrugada, junto com a amante.
Voltando dessa farra, ele encontra um enviado do inferno. No meio da madrugada, 2, 3 horas da manhã, ele ia dormir na minha casa. Ele discute com o rapaz dá 3 tiros nele e matou. Era 4:30 da manhã, acordei desesperado com a roupa de dormir, corri para o hospital, pedi por ressurreição, mas não teve jeito. Mais uma perda da minha mãe. Oh, vida terrível, oh, vida difícil. Mas você entende uma coisa, Deus está desenrolando um processo. Minha mãe, eu penso que ela ficou muito mal. Eu penso qualquer mãe que suportaria isso. Tem uma vida pessoal terrível. Aí Deus cura, aí vem o marido. Aí agora vem o filho que morre. Meu pai entrou, lembra que eu falei para você? Que o diabo sempre vai entrar onde tem brecha. Aí para onde que o Alexandre, o Alex, que é o irmão mais novo, e a minha mãe foi correr? Para Jesus. Buscar, chorar, clamar, sofrer o nosso luto em Jesus. Aonde adivinha meu pai foi sofrer? Na cachaça. Aí o que era somente de vez em quando, virou todo dia, manhã, tarde e noite. E ele vivia nos remédios lá na região, procurando, encrenca. Eu já era grande, não deixava mais minha mãe ir na rua, buscar ele no bar, eu que buscava. Eu era mais calmo, meu irmão mais novo é esquentadinho. Eu era mais calmo. E eu buscava, tirava a roupa dele, servia ele. Enfim, um monte de coisa eu fazia. E o Senhor sempre me dando paz, tranquilidade. Minha mãe, aquela serenidade. Ela ficava nervosa nas brigas, né? Mas você vê que era uma mulher que não abria mão de nada. Sabe por quê? Ela falava assim para mim: eu não vou abrir mão de nada que Deus me deu, porque Deus nunca desistiu de mim. Olha eu aqui com vocês, filha. Sempre foi assim, sempre foi assim. Com meu irmão, ela lutou até o último minuto. Infelizmente ele faleceu, novo, 29 anos. O meu pai entrou nessa cachaça, mas só que começou a arrumar briga. E o cara que matou meu pai, com meu irmão, olha a situação, era um cara que estudou comigo na 5ª série. Um dia eu estava no banco trabalhando no caixa. Quem estava na fila? Eu olhei o rapaz, não sei se ele me conheceu ou não. Simplesmente eu fechei o caixa e fui para o banheiro chorar. Falei, Deus do céu, minha vontade é subir aqui, pegar uma faca, matar esse cara, mas eu não posso viver, porque isso não faz parte de você, não faz parte disso, Aí o Senhor falou comigo: não faça isso, você é meu filho amado, eu tenho um propósito na sua vida. E naquele dia o Senhor então me ajuda a perdoar. Então eu falei: perdoa ele. Mas para quem eu falar? Não, perdoa agora. No banheiro eu pedi perdão, sem muito entendimento. Fui lá para minha mãe, falei que perdoa o rapaz. Fui lá para o meu pastor, falei que perdoa o rapaz. E a partir disso um sentimento foi embora. Não ouvi mais. Mas eu percebi que eu não pensava mais nele. Porque normalmente quando você tem uma marca profunda, o que vem na sua memória? Toda hora vem a foto do rapaz. Então não ficou marcado. Ficou alguns meses marcado na minha cabeça, mas depois disso sumiu. Eu nem lembro mais da fisionomia dele direito. E aí, nesse processo, meu pai encontrava esse rapaz lá nos remédios também. Nos bares à noite, meu pai frequentava os bares à noite. O rapaz mexia com tráfico, o rapaz bebia. E aonde meu pai encontrava ele? Nesses bares. E aí meu pai, bêbado, todo bêbado é corajoso, né, irmãos? Pensa assim, pensa um cara corajoso, é bêbado, não tem medo de nada. Aí ele falava nos bares: vou matar, vou pagar para matar, vai lá. Meu pai matava uma mosca. Pô, medroso que nem eu não mato ninguém. Não brigo com ninguém, não gosto de briga. Meu pai só falava quando está bêbado. Aí um dia, nos bares, ele encontrou esse rapaz. E esse rapaz falou o seguinte: se você continuar falando de mim, que vai me matar, eu vou te matar que nem eu matei seu filho. Desse jeito. Aí ele ficou muito mal. Ele entrou na depressão. Depois desse dia, ele começou a usar droga. Eu falei: não, você não pode ficar em São Paulo. O senhor tem que sair daqui, porque estar aqui traz muita memória. O senhor não consegue ser curado, e o senhor não quer ir para a igreja comigo. O senhor precisa mudar. E ele foi para a Bahia. Concordou comigo, minha mãe concordou. Eu tinha 19 anos, meu irmão tinha 18. Pai, a gente vai viver bem, a gente vai viver sozinho aqui, estamos trabalhando, só vai nos ajudando, cada 6 meses só vem aqui, cuida das coisas, Ela concordou, com o objetivo de salvar a alma do meu pai. O desejo dela era salvar meu pai. E nesse processo, ela aceitou, e começou o processo de mudança, para a Bahia, 2004. E aí no mês de maio, ela tinha comprado a passagem de ônibus dela. Mais uma vez não tínhamos dinheiro para avião. Passagem de ônibus.
15 dias antes, minha mãe recebe uma ligação: Silsa, o Pedro está internado. Estourou aqui a hérnia dele e ele foi para as pressas na cirurgia. E quando o médico lá, recursos, interior da Bahia, de Salvador dá quase 900 quilômetros a distância da casa do meu pai, no meio da roça. Ele vai para o hospital da cidade mais próximo, sem muito recurso. Então abriram rapidamente, mas teve um problema. Quem é médico aqui sabe. Tinha uma pancreatite aguda aqui. O pâncreas ele já tinha virado água. Quando abriu, estourou essa como que é o nome? Não, tem a apendicite, que é a inflamação. Estourou, infeccionou todo o corpo e ele morre. Aí minha mãe: meu Deus, eu não consigo salvar o seu pai, lá, 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 lá. Aí minha tia liga, depois a gente foi, enterrou ele, né? Triste, lá na Bahia, e voltou. Depois de uma semana que a gente voltou, a minha tia liga toda feliz, fala assim: você não acredita, sabe o fulano de tal, que é crente? Foi ele que levou o Pedro para o hospital, e foi falando de Jesus para ele. Sabe a enfermeira tal, foi ela que acompanhou todo o processo de cirurgia dele, e ela me falou algo muito importante. Aí minha mãe falou: o que foi que ela falou? Ela falou que ele aceitou Jesus no último minuto antes de entrar na mesa de cirurgia. Ela falou assim: olha, Pedro, você conhece sua família é cristã. Ele deve estar muito triste que você está aqui no hospital, mas ficaram muito mais tristes em saber que você não aceitou Jesus. Que tal a gente confessar Jesus como Senhor e Salvador? Ele falou: eu sei, sempre neguei isso, minha mulher sempre falou, ela sempre me ensinou algo, outra coisa que minha mãe ensinou. Ensina as pessoas que, independente da situação, independente do estilo de vida, se chegou no último minuto da sua vida, você tem a oportunidade de falar Jesus como um ladrão na cruz. Deixa eu morar com você no paraíso. Ensina as pessoas isso. Meu pai fez isso, minha esposa falou isso. Então, eu sei que é meu último minuto, então eu vou aceitar. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Me aceite no paraíso, me aceite na vida eterna contigo. Ele chorou, ele foi para a cirurgia e morreu. Ou seja, alguém que nunca desistiu, teve o final triunfante. E depois de 2004, meus irmãos, dá mais 10 minutos, por favor? Amém? Quem me dá 10 minutos? Quem não dá? Não tem coragem de levantar, né? Glória a Deus. Então, depois disso, nós tivemos uma vida difícil, tá? 2004, a mãe dela falece em 2004, também no final do ano, com problema de saúde. E eu comecei a ter uma vida com a igreja, que nessa época do meu pai falecido, eu já estava na videira. Fazia 6 meses que eu estava na videira. Eu fazia 1 ano e meio que estava na videira. Então eu fui muito bem amparado pelo pastor André Borges, na época o obreiro Lucas, pastor Wilson, e me orientando. E continuei o propósito. E aí, irmãos, foi de 2004 até 2019. Pensa um ambiente familiar de salvação. Meu tio, que era o cachaceiro igual meu pai, se converteu para a honra e glória do Senhor. A minha tia, que era budista, se converteu para a honra e glória do Senhor. O meu tio era irmão da minha mãe. Minha tia Nair, que ela fazia tantos anos que estava em outra religião, ela se converteu para a honra e glória de Jesus. O meu tio, o marido da tia Nair, que era outro cachaceiro e fumante, ele começou a decidir a se converteu aqui na videira para a honra e glória de Jesus. Os meus sobrinhos todos aceitaram Jesus e foram batizados. Ou seja, depois de tudo isso, arrolado na vida da minha mãe, Deus começou a liberar frutos tão preciosos, tão doces, tão poderosos. Ela poderia falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ela viu isso acontecendo. Minha cunhada, que era esposa do meu irmão falecido, ela se converteu. Os filhos aceitaram Jesus. Ou seja, hoje toda a família. Então ela poderia ter o quê? Uma velhice tranquila, uma velhice em paz. Afinal, Deus mudou a sorte da dona Silsa. Deus mudou a sorte daquela senhora.
Agora, ela ajudou a criar os meus 2 filhos, assim, ajudou no processo, né? Ir para encontro, ela amava os netos mais velhos. E meu irmão mais novo tem uma menina do tamanho do Davi, né? Com 13 anos de idade, e a menorzinha. Mas quando a menorzinha nasceu, minha mãe teve um AVC. E aí, começa a minha palavra agora, bem, irmãos? Mas vou terminar rapidinho, fique em paz. Mas aí Deus nos ensinou algo. Mais uma vez, ela entra com esse problema, projeta de novo para mim. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando ela teve AVC, eu fiquei muito mal. O pastor Aaron estava aqui comigo, logo no começo da vida dele em Itaquera. Fazia 2 meses que estava aqui em Itaquera. E aí eu estou a 70 quilômetros da minha mãe. Está difícil, irmãos, atravessar Radial, Marginal e Rodanel não é fácil. Castelo Branco e Rodanel é para chegar na casa da minha mãe, é muito longe. Então teve o AVC, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque ela não tem filha mulher, e a irmã dela mora longe, ela só tinha eu e o Alex, que é o meu irmão mais novo, e a Soraya, pastora Soraya, e a minha cunhada Edileuza. Meu irmão morava mais perto, mas só que deixar meu irmão sofrer sozinho com o AVC lá é difícil. Aí eu vi algo assim tão precioso da parte de Deus, que meu irmão falou assim, pode deixar, você vai continuar a obra do Senhor, e eu vou estar servindo a mãe, você vai me ajudar, de longe. Mas só que eu ficava muito incomodado, eu fiquei uns 6 meses, irmãos, uns 6 meses, muito mal com a situação, porque eu me sentia na responsabilidade de filho, de estar 24 horas com ela. Eu sei que quando a mãe fica doente, você para a vida, eu entendo você. Mas eu não poderia parar a minha vida, porque primeiro eu tenho um propósito, fala comigo, propósito. Mas também eu tenho um propósito de cuidar da minha mãe. Eu tenho um propósito de sustentar Soraya e Davi e Pedro. Como funciona? O que eu decido? Fiquei mal. Mas só que a única pessoa, o Senhor já tinha me falado que eu tinha que continuar. Mas eu precisava assim, Senhor, eu preciso que minha mãe entenda isso. Porque quando meu pai faleceu, ela não entendeu, ela ficou brava comigo, muito nervosa. Eu fiquei, meu Deus do céu, se eu falar isso para ela, que eu não vou ajudar tanto como o Alex, ela fica muito mal comigo. Pensei comigo, né? Mas um dia o Espírito Santo orando, jejuando, clamando ao Senhor, e falou assim, vai falar com sua mãe agora. Aí eu fui falar um dia com a minha mãe, levei ela para a fisioterapia, voltei, já tinha passado todo aquele furacão, aquele nervosismo. Falei, mãe, eu estou muito mal com uma situação. Eu preciso falar com a senhora e eu preciso da sua resposta. Aí eu contei a história antes, né? Falei que eu estou em Itaquera, ela sabe disso. Falei assim, e agora, irmão? Porque a senhora precisa de minha ajuda. E da Soraya. Aí expliquei, se eu parar, eu vou ter que abrir mão de ser pastor. Vou ter que voltar para a vida secular. E você aqui, um pastor auxiliar, aqui na região da Lapa, de Osasco, Alphaville, e vou cuidar da senhora. Mas eu não quero falar minha vontade. Mas eu quero falar, saber qual que é a sua vontade. Ela não falava direito, mas ela escreveu, a minha vontade continua sempre sendo a mesma. Quero ver você um grande pastor de igreja. Você foi chamado para isso, você foi escolhido para isso. Eu chorei assim que nem criança. Eu chorei desesperado, compulsivamente. Porque a outra vez que eu perguntei isso, ela ficou mal, ficou, você é irresponsável, você me largou, lá. Mas dessa vez ela entendeu. Por quê? Foram anos sendo transformada, e aí no finalzinho ali ainda, ela respondendo a Deus. E aí, o que aconteceu? Eu continuei o propósito, nós cuidamos da minha mãe, mas eu tinha outro questionamento com Deus. Lembre, essa aqui foi a minha primeira falta de paz. O que fazer? Rapidamente Deus falou. Mas eu tinha outro questionamento. Todos os dias, eu saí aqui saí daqui de Itaquera às 5h05 da manhã. Eu ia ela para lá, porque eu passava a parte da manhã de sexta até volta de meio-dia, 1 hora com ela, para levar ela para a fisioterapia, tomar um café com ela, ter tempo de qualidade com ela. Toda sexta-feira eu fazia isso, os irmãos sabem disso. Mas só que isso me perturbava, não por causa que eu não queria ir, é porque eu ficava inconformado. Falei, Deus, como uma senhora, uma pessoa que sofreu tudo isso na vida, que sofreu todo esse problema, e sofreu terrivelmente, passou problema com o marido, passou problema com o filho, o Senhor tinha dado 15 anos de vida tranquila, em paz, desfrutando, salvou toda a família, vai morrer desse jeito. Eu ficava inconformado com isso, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus?
Eu perguntava muito, por que Deus? Eu ia chorando daqui para lá compulsivamente, porque eu precisava chorar no caminho para não perceber que eu chorei. Homem é assim, né? Homem não gosta de chorar perto dos outros. Mas eu aprendi a ser chorão também. Então estou chorando aqui com você. E aí perguntava todos os dias, foram 2 anos, foi 6 meses perguntando por a questão da igreja, e mais 2 anos chorando, e Deus não falava. Fala comigo, Deus não vai falar no seu tempo. Então Deus estava me ensinando a orar como eu nunca orava antes. Eu já orei muito, e sempre orei muito, mas com um coração que eu nunca orei. E durante esses 2 anos, orando de sexta-feira, intensamente, chorando, Deus foi me ministrando e me transformando. Eu falei, por que Deus? Aí Deus falou um dia para mim, falou o seguinte, para de perguntar por quê, e começa a perguntar para quê. Porque quando você pergunta por quê, sabe o que eu e você estamos falando para Deus? Estamos falando para Deus, você e eu estamos dizendo para Deus, você errou. Quando você pergunta por quê, você está questionando a permissão de Deus. Você errou em colocar a minha mãe numa AVC, numa cama, como se fosse Deus que colocasse uma doença. Doença é fruto de pecado, nós estamos fruto do pecado, nossa carne está destruída, vai ser destruída. Nossa carne é podre, é sócia do diabo, é o diabo que tem trabalhado isso. E Deus às vezes Deus permite livrar, e às vezes não livra, mas quando não livra tem um objetivo, Deus tem um processo, Deus quer fazer algo na sua vida. E eu comecei a mudar minha pergunta, para quê? Olha o texto, Jeremias 29:11, estou indo para o final já, a equipe de louvor pode subir, rapidamente, equipe de louvor. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, fala comigo, paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Espera lá, Deus me mostrou esse versículo. Ele me questionou, quem é você para perguntar por quê para mim? Eu é que sei que eu tenho, quais pensamentos eu tenho a respeito de você, e os meus pensamentos não é de mal, meus pensamentos não são ruins, não é para sua destruição, os meus pensamentos são de paz, eu quero transformar você conforme a minha imagem e semelhança. Aí eu comecei a entender esse processo, os meus porquês das 5 horas da manhã começou a ter respostas. Eu mudei a palavra, para quê Deus? O que o Senhor deseja com isso? Qual é a sua vontade nesse processo? Essa foi a minha pergunta, e hoje à noite, essa manhã eu quero te falar em nome de Jesus. Para de perguntar por quê para Deus, e começa a perguntar qual que é o seu desejo, qual é a sua vontade nesse processo, qual que é a minha resposta nesse processo. E quanto mais rápido você responder ao processo, mais rápido essa circunstância, essa tribulação vai passar, mais rápido vai passar. Então eu vivia chorando e comecei a ter paz, fala comigo, paz, que excede todo entendimento. Então, quando você pergunta por quê, você está falando que Deus está errado. Mas quando você pergunta para quê Deus, você está dizendo, eu quero saber a sua vontade, eu quero responder como o Senhor quer que eu responda, que diminua eu e que Ele cresça. Então quando veio para quê, no meu caso, Deus quis resolver 3 coisas na minha vida, 2 coisas na minha vida e 1 coisa na vida da minha mãe. E eu comecei a perguntar, para quê Deus? Qual que é o processo? E a primeira coisa que Deus fez foi restaurar relacionamentos. Fala comigo, restaurar relacionamentos. Em Provérbios 17 diz, em todo tempo amo o amigo, mas é na angústia que se forma, fala para o seu irmão, na angústia, nos dias mais difíceis, você vai saber, fala mais forte, você vai saber quem é o seu irmão de verdade. É nesse dia, às vezes pessoas que você está tão distante, pessoas que você tem desvalorizado, por causa do estilo de vida delas, por causa de questões pessoais, por causa de falta de perdão, por causa de magoinha A, B ou C, nos dias da sua angústia, é Deus que quer formar dela o seu irmão. E eu vou te falar de uma pessoa aqui, que depois que eu saí da assembleia e vim para a videira, nós quebramos o relacionamento, foi o meu irmão Alex. Eu não percebi, mas os momentos mais difíceis da vida dele eu não estava presente.
Quando meu pai morreu, eu estava na videira. Eu não estava na Assembleia. E depois de alguns anos ele me contou isso, olha, depois de alguns anos, que acho que 6 meses antes de meu pai falecer, ele tinha ido lá para o meio da Castelo Branco, no meio da biqueira, e pegou meu pai usando droga. E aquele dia ele falou que bateu muito no meu pai. Ele bateu muito no meu pai. Assim, ele bateu muito de raiva do que está acontecendo. Falei, Deus, o que está acontecendo? Ele não tinha a sabedoria que eu tinha, porque eu estava já sendo bem acompanhado. Por isso é importante relacionamentos. Mas só que ele não conseguia me ligar, pedir ajuda, porque ele achou que eu abandonei ele. Quando eu vim para a videira, eu não expliquei para ele porque eu estava vindo. Eu simplesmente vim. Jovem também, né? 19 anos de idade, não tinha uma cabeça. Ele se sentiu abandonado. Ele se fechou de uma forma que nosso relacionamento só era relacionamentos de Natal, Ano Novo. E depois que meu pai faleceu, piorou cada vez mais. Depois que eu casei, então, mais ainda. Porque nós éramos irmãos, eu final de semana não ficava com ele, dia de semana a gente conversava. Quando eu casei, então piorou, ficou muito mais distante. Então, Deus queria restaurar o relacionamento. Nós éramos obrigados, fala comigo, obrigação. A circunstância me obrigava a falar com ele quase toda semana, 2, 3 vezes por semana. E eu percebi que Deus foi trabalhando o coração dele e meu coração. Eu percebi que Deus foi trabalhando meu coração e o coração dele. Foram 5 anos, Deus trabalhando meu coração e o coração dele. De tal maneira que nesse último ano, como tem sido prazeroso estar com meu irmão. A gente tem almoçado, jantado, tomado café juntos, estando com a família junto, como durante quase 15, 16, 17 anos nunca tive. Aí ele falou, no último minuto da minha mãe morta, falou assim, não me abandona mais não, não deixe eu sozinho neste mundo não. Eu falei, não vou te deixar mais, não vou te deixar mais. Deus restaurou o relacionamento com o meu irmão. Sabe, você tem às vezes desvalorizado muito, muito quem é o mais importante que Deus colocou na sua vida. Eu estou falando que eu não preciso estar toda hora com Ele, eu preciso estar nos momentos mais cruciais da vida dele. Você não precisa largar a igreja, largar a sua cela para estar com a sua família. Não estou te falando isso. Eu estou falando o seguinte: procure saber o que eles estão precisando e seja a boca de Deus para transformar a vida deles. Não seja peso, não seja o chato, seja aquele que traz a paz, que excede todo entendimento. Deus restaurou. Segundo ponto que Deus fez, Deus quis me amadurecer. 2 Coríntios 3:18 fala: e todos nós, com o rosto findado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O desejo de Deus é que você seja transformado de glória em glória. O desejo de Deus é que você a cada dia se pareça com Ele. E eu sempre falei no meu peito, sabe, arrogante, crente religioso arrogante. No dia que Deus pedir meu emprego, eu vou entregar e vou ficar em paz. Aí no dia que veio a falta de dinheiro, eu entrei em desespero. E aí, e desespero, falta de paz. Aí quando a minha mãe ficou desse jeito, trouxe à tona toda aquela minha experiência da falta do dinheiro. Eu falei, Deus, então quer dizer que toda vez que eu passar uma circunstância que eu não tenho controle, eu vou entrar em desespero? Então eu não quero ser pastor assim, porque a tua palavra diz que a paz que excede o teu entendimento vai guardar o meu coração. Eu que preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz. Eu preciso da paz. Eu preciso ir sexta-feira à noite, de manhã, no médico com a minha mãe e curtir ela, não ficar triste. Eu preciso, na hora que faltar uma cuidadora, procurar outra, não ficar desesperado, angustiado, porque eu não vou conseguir viver dessa forma. Eu não sei se minha mãe vai durar 5, 10, 20, 30 anos. Eu preciso ter paz para liderar a igreja, paz para cumprir o seu propósito. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu comecei a falar com o Senhor, eu preciso dessa ajuda. O Senhor veio me transformando. E quando Ele falou sobre minha mãe, Ele falou com muita clareza. Ele falou, Alexandre, eu perguntava para Deus, né?
aqueles 2 anos. Por que, Deus? Para que, Deus? Lá, lá, lá. E quando eu comecei a perguntar para que, ele me respondeu. Ele falou o seguinte para mim: ninguém entra no meu reino sem parecer comigo. Eu fiquei assim: como assim, Deus? Aí o Espírito Santo foi manifestar o meu coração, foi falar o meu coração. Sabe o que ele falou? Sua mãe fez uma obra linda. Sua mãe fez até agora uma obra linda. Sua mãe cumpriu toda a missão que eu tenho para ela, que é a missão de salvar a família. Lembra, Alexandre, que ela pegava você e mais umas 20 crianças na rua lá, levando a Assembleia de Deus domingo de manhã para a escola dominical? Era a minha vontade. Lembra, Alexandre, quando ela pegava você, ela sozinha, que o seu pai não acompanhava, ia visitar o irmão que estava enfermo no hospital para orar por eles? Era a minha vontade. Lembra, Alexandre, quando o casal estava brigando, ela ia lá com vocês dois para ministrar na vida dessas pessoas? Ela está fazendo minha vontade. Mas tem um problema. Eu não quero somente a minha vontade, eu quero que ela seja completamente transformada a minha imagem e semelhança. Porque eu não chamei ela para viver vida eterna somente, eu chamei ela para reinar comigo. Aí ele falou: o que são esses 2 anos e meio perante 1000 anos reinando comigo? Quando eu escutei isso, irmão, uma paz tomou meu coração. Eu falei: entendi. Então esses 5 anos é para transformar o caráter da minha mãe 100% ao caráter de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque quem conhece minha mãe sabe, ela é muito nervosa. Ela era boca dura. Ela chegava a ofender, guardava muita mágoa. Mesmo sendo crente, pra você perceber que pastor pode guardar mágoa, tá? Líder pode guardar mágoa, discipulador pode guardar mágoa. A gente guarda. Eu não tenho mais isso, graças a Deus. Nunca fui ter isso. Mas aprendi a vencer cada vez mais. Ela não conseguiu vencer essa área. Eu penso que em todos esses anos que ela passou esse sofrimento, Deus queria transformar isso nela, mas ela não respondeu. Mas Deus nunca vai desistir de você. Nunca, nunca, nunca. Oh Deus, passa o tempo. Oh Jesus, me perdoa hoje pela hora, mas eu precisava transferir meu coração para você. Aí Deus transformou ela. Eu entendi esse processo, começou a transformar. No começo do AVC, pensa um dia, a pessoa que reclamava, xingava: o dinheiro é meu, eu que mando aqui, sai daqui. Ela não falava, né? Ela faz o que sim para você, sai daqui. Humilhava a gente, humilhava as cuidadoras. Eu falei: meu Deus do céu, ninguém vai ficar com ela desse jeito, porque ela é muito birrenta, ela é muito mandona, ela não se dobra, nem com AVC ela para. Ela é muito amorosa, mas na carne, meu irmão, não conheço Dona Silvia. Terrível, terrível. Aí Deus permitiu. É um AVC na vida dela. E ela um dia nossa, filha, não é besteira não. Porque eu estava preocupado, aquele processo, quem vai cuidar dela, como vai ser. Ela não achava cuidadora. Um dia eu perguntei para ela assim: mãe, a senhora se incomodaria se eu conseguisse uma casa de repouso top, até pagar meu dinheiro do Alex, perto da gente, para você morar lá e a gente cuidar da senhora por lá? Ela fez para mim assim, fez assim, ó. Ela falou que quer morrer não. Ela falou assim: eu me mato. Ela falou isso para mim. Eu fiquei muito mal com essa conversa dela. Agora te pergunto, uma pessoa com esse estilo de caráter e personalidade vai reinar com Cristo? Não vai, irmão. Porque para reinar com Cristo não é só fazer obra. Fazer obra é consequência. Para reinar com Cristo, você precisa aparecer com Jesus. Então Deus tinha preocupação. Eu quero transformar Silvia. Todo dia: me leva, Deus, eu quero morrer, morrer, morrer. Todo dia ela falava isso, desesperada, angustiada, chorando assim de raiva. No último ano, pelo menos nos últimos um ano e meio, ela ficou mais debilitada. Mas eu percebi que existia um espírito sereno nela. Aí eu falei para o Alex assim: Alex, essa não é nossa mãe não. A gente falava uma coisa, ela rebatia na hora. Alex, se a gente falasse isso, ela ia quebrar o pau. Aí eu voltei nesse assunto da casa de repouso. Ela falou o seguinte: confio em vocês. Eu falei: opa, cadê a Cícia de 4 anos atrás? Que falou assim, ó. Vou embora. Eu falei: mãe, vamos comprar tal coisa, nós vamos fazer tal coisa. Paz. E na última semana, quando ela estava ruim, ela estava já fazendo cocô todas as horas. Desculpa o termo, né? Estava ruim do intestino, não estava mais comendo direitinho. Meu irmão perguntou: você está com medo de morrer, mãe?
Aquela vez que ela, alguns anos atrás, agora não. Eu quero estar no braço do meu pai. Eu quero estar descansada no Senhor. E ela foi com a paz que excede todo entendimento. Ela estava lá entubada. Teve momentos assim, meu irmão não estava comigo. Aí na hora eu falei, vem pra cá, que vai dar o último procedimento, que talvez ela não aguentar. Meu irmão veio correndo. A gente ficou junto lá, 5 minutos com ela. Na hora, ela abriu os olhos assim, a lágrima escorreu. Aí a gente falou para ela, nós vamos honrar o seu nome o resto da nossa vida. Tudo que a senhora aprendeu, tudo que a senhora lutou, tudo que a senhora ensinou, nunca será esquecido. O seu nome vai ecoar enquanto nós tivermos vida. E ela falou assim, chorando, e voltou no coma. Foi o Senhor que fez isso. E ela partiu. E ela foi completamente transformada. Eu tenho convicção plena. Ela faz parte do reino de Deus. Ela vai reinar 1000 anos com o Senhor. E eu vou reinar com ela em nome de Jesus. Mas só que eu falei de 2 processos que Deus quis transformar. Um nela e outro em mim. Um nela e outro em mim. 3 na verdade, né? Eu falei do processo que Deus quer restaurar meu relacionamento. Deus me amadureceu. E por último, Deus quis que ela reinasse, não apenas tivesse vida eterna. Deixa eu te falar, pode ficar de pé em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser apenas cristão. Deus te chamou para ser um cristão vencedor. Mas o que vai determinar ser um cristão vencedor? É o tamanho da sua obra? Não, Zé Luiz. É quantas células você multiplicou? Não, Clodoaldo. É quantos pastores nós levantamos, pastor Helder? Não. O que vai determinar você ser um vencedor é o quanto você parece com Jesus. É o quanto a paz dele reina na sua vida. É o quanto a paz dele, a alegria dele reina na sua vida. É o quanto a paixão que você tem pela obra dele e por ele vai definir o seu reino. Eu estou te falando tudo isso porque eu não estou preocupado com o que você tem feito, está fazendo para a igreja, ou para mim, ou para os pastores. Eu estou preocupado com o seguinte: você está parecido com Jesus? As pessoas chegam para perto de você e sentem o exalar de Cristo. As suas respostas no meio das circunstâncias têm tido um ambiente de paz? Ou sempre você age nas suas emoções, gritando, berrando? Se está faltando paz que excede todo entendimento, está faltando reino na sua vida. Está faltando o reino de Deus no seu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente não, por causa do horário, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Vamos cantar um louvor agora. Só canta só essa parte. Só a parte do coro. Vamos cantar essa música para que o Senhor te ensine. O Senhor te ensine. Faça essa música a sua oração.